Você estava falando de opinião no início, falou, eu respeito as opiniões que são contrárias às minhas, tal, e óbvio, né? Isso é fantástico, todos nós devemos fazer isso, respeitar. Porém, tem algumas opiniões que são um pouco polêmicas e parecem meio forçadas, né? A gente separou hoje para comentar aqui no Resenha sobre o que o Casagrande falou também da comparação do Guerreiro, né? Falou que o Guerreiro era o melhor. Ontem, no programa Bem Amigos, na Sport TV, disse que o Guerreiro é o melhor atacante da América do Sul, né? Aí, o pessoal ficou em silêncio, ele... Não, o Gabigol não chegou lá ainda. Alguém assoprou o Gabigol lá. Gabigol não sei o que e tal. Tem algumas coisas que... Opinião, cada um tem a sua, já diz o ditado, né? Mas tem umas coisas que não dá para concordar, né? Tem coisa que nem errada né, Sandro? Tem coisa que nem errada chega a ser. Essa fala do Casagrande tá nessa, né, cara? Cara, eu até fiz uma brincadeira no Twitter hoje. Falei, quem é o melhor centroavante? Guerreiro ou Lincoln? Porque Gabigol não tem comparação, né? Tá de brincadeira. Você fez a pergunta pro Casagrande? O Casagrande ali, ele não se preocupou em, talvez, dissecar bem o que ele estava querendo dizer, né? O Casagrande, o Guerreiro veio para cá, jogou num contexto diferente do time do Gabigol, né? Mas, então, quando você compara números frios, o Gabigol realmente é espetacular. Quando você compara poderio decisivo, o Gabigol também está lá na frente. Então, talvez ele estivesse, se não quisesse gerar polêmica naquele momento, inclusive o silêncio foi sepulcral ali, né? Foi constrangedor ali, todo mundo ali olhou para o lado, baixou a cabeça. Eu realmente não consegui entender o que ele falou em hipótese alguma, mas ele poderia ter floreado um pouco mais a opinião dele se ele tivesse falado ali que o Guerreiro jogou em outras circunstâncias, que o time do Flamengo agora é bem melhor do que aquele que ele jogava, o esquema tático não favorecia muito o centroavante, que o Flamengo era um cemitério de centroavantes naquela época, o que eu também acho que era, porque a bola nunca chegava lá, o Flamengo não ia ao fundo e não conseguia passar do meio. Enfim, tem uma série de questões aí, mas realmente os números, nesse caso, mostram claramente que não pode existir comparação entre os dois, não. O Gabigol está muito acima. Não tem métrica, né? Tudo bem que o Gabigol é muito novo, talvez ele quisesse, não, outro já é um jogador mais bem preparado. A produção até colocou no chat aqui que ele também mencionou que era melhor que Cavani e Suárez, Túlio. Falou melhor da América Latina. Eu assim, cara, assim, quando eu vi, eu geralmente eu me apego ao argumento que ali que o comentarista, o debatedor está colocando para poder trazer ali a sua argumentação, né? Está dizendo, o Guerreiro é o melhor atacante da América Latina. Aí o Galvão manda, né? Tá, mas o Gabigol? Não, mas o Gabigol ainda não chegou lá. Não chegou lá onde, né? Primeiro assim, não chegou lá onde. Aí ele fala, o Guerreiro, a seleção do Peru, ele leva a seleção do Peru nas costas, ele fez um gol de falta que classificou a seleção do Peru, que fez vergonha na Copa do Mundo, não passou da primeira fase. O Guerreiro não jogou absolutamente nada, né? Mas que não serve, é uma seleção que não dá para servir de parâmetro para você colocar um atacante acima do Gabigol, acima do Suárez, acima do Cavani, hipótese alguma. Ano passado, não sei se vocês lembram quando o Carlos Alberto deu aquela declaração de que ele não chamaria o Gabigol, né, só chamaria Gabriel Barbosa, porque o Gabigol não estava entre os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? E aí eu fui fazer o levantamento, o Gabigol, que na época tinha 22 anos, ele vai fazer 24 agora no dia 30, né? O Gabigol já tinha mais gols com 24 anos do que Zico, do que Messi, tá? E do que uma série de outros grandes jogadores mundial, né? Perdia talvez para o Pelé, se eu não me engano. Então, assim, é um cara que já demonstra, e eu não estou comparando friamente o Gabigol com o Messi, estou falando de um determinado fundamento, e aí o mais importante do futebol, que é o gol. Então, assim, só para ver a dimensão, isso o Gabigol ainda não tinha ganho Libertadores, ainda não tinha terminado de fazer a boa temporada. E aí, cara, você vai comparar com o Guerreiro, por exemplo, até em termos de carreira, apesar de que o Guerreiro tem 36 anos, o Guerreiro nunca foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, nunca foi artilheiro da Libertadores, entendeu? Ele decidiu um Mundial pro Corinthians, beleza, ok. O Gabigol ainda não decidiu um Mundial, mas assim, olhando a carreira inteira, a média de gols do Gabigol para do Guerreiro, assim, cara, é absurdo. E olhando para o Flamengo, só o que o Gabigol fez no ano de 2019 inteiro
né? Foi o que o Guerreiro fez aqui em 3 anos. Então, assim, não dá para comparar. Aí, por fim, quando ele... aí o pessoal, pô, começa a argumentar ali, ele fica tão constrangido, mas tão constrangido que ele fala assim, não, mas eu tô falando de centroavante, porque o Suárez joga pelo lado, o Gabigol pelo lado, o Cavani, mas centroavante mesmo é só o Guerreiro, tipo, então o Guerreiro é o único, é o melhor, tipo assim, na cabeça dele, mas eu acho que ali ele puxou mais pro lado do clubismo, né, não sei, né, porque talvez fez o gol lá do time dele, que fez o gol do Mundial, título importante, mas, cara, assim, não dá para comparar em termos de fundamento, em números de gols, na carreira também. O Gabigol até vir... Eu não conheci o Guerreiro até vir pro Corinthians. Pode falar assim, então você não conhece nada de futebol. Pode ser. Mas eu não conhecia, assim, como o destaque. Sei que no Peru ele é um ídolo, assim, né? Eu pude ver quando eu estive lá na final da Libertadores, em Lima. Tinha vários lugares tinham referências a ele. Quando você iria conversar, eu dei entrevistas lá, né? Lá para as mídias locais. E o pessoal, e toda hora que eles iam falar de Flamengo, falavam do Guerreiro, né? Eu acho que o que o Guerreiro deixou pro Flamengo, por exemplo, foi que ele marcou uma grande contratação, uma nova era do Flamengo, nada além disso, né? Fez alguns gols importantes e tal. Mas ser ídolo no Peru é uma coisa, né, Túlio? Ser ídolo no Peru. Ser ídolo no... Se eu nascesse em Trinidad e Tobago, eu seria craque no futebol lá até hoje. Mas é isso que eu tô falando. O Gabigol aqui, você tem concorrência de outros grandes atacantes e tem, cara, por exemplo, a seleção do Peru joga pro Guerreiro, né? Eles jogam em prol do Guerreiro. Aqui o Gabigol, pô, se ele for para a seleção, ser titular e tal, ele vai dividir o protagonismo com o Gabriel Jesus, com o Neymar, com uma série de outros grandes jogadores, né, tão maiores do que ele, né, mundialmente falando, né, ele não vai ser o protagonista sozinho ali. É diferente do Guerreiro pro Peru, que né, olhando para a seleção do Peru, que é uma seleção, cara, vamos dizer que é uma seleção irrelevante já aqui no nosso continente, mundialmente, então não dá nem para comparar. Eu achei o comentário infeliz, agora para terminar, eu acho que quando eu comecei a ver alguns comentários assim, eu considero pela história de vida do Casagrande ele um vencedor, ele passou por coisas que ele é um exemplo sim para outras pessoas que tiveram ou têm o mesmo problema, e não é isso que vai estar em discussão, não é assim que você vai ganhar uma discussão do Casagrande. Ele deu também umas declarações sobre a questão da pandemia, que ele criticou bastante a volta do futebol né, carioca, e aí quando foi voltar ao futebol paulista, independente, né, da situação da pandemia, ele fez um vídeo ali que, assim, era constrangedor, tô feliz que eu vou voltar a trabalhar, o futebol não sei o quê, e ali para mim pareceu mais que ele estava defendendo os interesses comerciais da emissora, que, assim, não é nada, vamos dizer assim, negativo, cada um tem seus interesses, mas pelo que ele tinha falado foi extremamente infeliz. E também não cabe aqui, eu acho que misturar política em cima disso. Eu acho que vida é vida aqui no Rio, em São Paulo. Eu fui contra a maneira com que o Flamengo conduziu essa volta também. Tem vídeo lá no canal Ser Flamengo eu fazendo críticas ao clube e também não achei legal a maneira... Pô, cara, agora a Federação Paulista, por exemplo, não obriga os times lá a fazerem testes antes dos jogos e já querem botar isso já na CBF também, o que para mim é absurdamente bizarro. E o Casagrande não se posiciona com relação a isso, mas a vida pessoal dele não tem que entrar nesse tipo de debate. Você vai ganhar ele nos argumentos, trazendo dados, trazendo estatísticas, como a gente está fazendo aqui muito bem. Não, e Túlio, a linha de coerência, eu vou falar do Casagrande comentarista apenas, né? Parece a linha dos batimentos cardíacos, né? É uma coisa assim completamente irregular, ele tem altos e baixos assim incompreensíveis. Eu acho assim, o Guerreiro, antes de ser comparado com o Gabigol, tem que ser comparado com o Pedro, reserva do Gabigol. Eu acho o Pedro melhor que o Guerreiro. Você prefere ter quem no seu time, Pedro ou Guerreiro? Alguém no chat trocaria o Pedro pelo Guerreiro? Eu acho que não. E você falou dos números, vamos lá. Guerreiro, 688 jogos, 275 gols na carreira. Vamos só para o Flamengo, então. Guerreiro pelo Flamengo, 112 jogos, 43 gols, 0,38 de média por partida. O Gabigol, só no Flamengo, 73 jogos, 54 gols, 0,74 de média. É mais que o dobro do que o Guerreiro teve de média de gols pelo Flamengo. Eu respeito muito a carreira do Guerreiro, principalmente pelo que ele fez lá na Alemanha, até no Corinthians. Ele foi um jogador muito bom. E ele já veteranaço. Mas a passagem do Guerreiro pelo Flamengo, eu acho que é um micaço, até para a carreira dele. Eu tenho certeza que o Guerreiro se envergonha, assim, da forma que a coisa aconteceu, porque ele chegou para o Flamengo, você desenhou muito bem isso no programa anterior, Túlio, como o cara. O Guerreiro veio em 2015 como o cara da mudança de patamar ali, antecipada já à época, o Flamengo tentando mudar de patamar,
E o Guerreiro foi o cara que não conseguiu fazer isso naquele momento. Ele teve um bom momento em 2016, até 2017 pelo Flamengo, se envolveu naquela polêmica danada em 2018. 2018 dele foi uma tragédia, foi horrível aqui no Flamengo. E a carreira do Guerreiro vai ladeira abaixo. E a essa altura do campeonato, em agosto de 2020, o Casagrande falar que o Guerreiro é melhor que o Gabigol é um absurdo. Antes de comparar com o Gabigol, compara com o Pedro, Casão, com todo respeito. Claro. É claro que quando alguém se manifesta publicamente, é um comentarista público, como a gente é no YouTube aqui também, todo mundo tem o direito de concordar ou discordar, né? Da opinião. Claro. Então, por isso que a gente está discutindo isso aqui. Jamais me meter na vida do Túlio porque eu não concordei com a posição do Túlio. Isso daí a gente jamais faria aqui. Mas nessa ele deu uma forçada de barra aqui, pelo amor de Deus. Eu não acreditei quando eu vi essa daí. Fala, Gil. Olha, eu concordei com o Túlio nos vídeos que ele gravou, eu assisti, realmente achei que o Flamengo foi assodado demais, eu também fiz críticas, mas também devo apontar aqui a grave incongruência do Casagrande agora, que pensa ou passou a pensar completamente diferente daquilo que ele apregoava antes, quando era o Flamengo que estava envolto aqui no Rio de Janeiro. Então, ele entrou numa contradição gravíssima. E essa questão do Guerreiro, não tem nenhuma dúvida. Ele pensou, ele se deixou levar, ele foi traído realmente pelo clubismo, pela paixão que ele tem pelo Corinthians. Eu quero aqui contar para vocês uma passagem especial na minha vida como rubro-negro, ex-integrante da raça rubro-negra. Em 1993, quando o Casão estava aqui, eu fui num jogo lá no Pacaembu. Esse jogo lá no Pacaembu, se eu não me engano, o Flamengo perdeu, acho, de 1-0. Se eu bem me recordo, o Flamengo perdeu, e a torcida do Corinthians gritava o nome dele efusivamente. Uma hora que ele foi bater o córner pelo Flamengo, ele chegou ali na bandeira, aquele escanteio curto, ele acenou para a torcida do Corinthians ali. Eu falei, eu estava ali na arquibancada, eu falei assim, mas, pô, isso aqui não pode ser possível uma coisa dessas, não é? Então, ele já deu várias declarações, ele já opinou várias vezes favoravelmente ao Corinthians, quando notadamente era o clubismo, era a paixão pelo Corinthians que falava mais alto. Nesse caso aí do Guerreiro, eu não tenho nenhuma dúvida, porque nem numericamente, nem subjetivamente pode se comparar o desempenho do Gabigol com o do Guerreiro em qualquer quesito, mesmo tendo o Guerreiro jogado num time do Flamengo claramente mais fraco e desorganizado que o do ano passado. Mas o Gabigol, ano passado, foi monstruoso. Ele está ali, para mim, ao lado do Nunes, está até na frente. Eu sei que tem pessoas que não concordam com isso, inclusive aqui no chat, né, porque nós vamos nos conhecendo no chat das lives da nosso cotidiano, mas não dá. Eu colocaria ali o Gabigol ao lado do Nunes. Depois daqueles 2 gols lá em Lima, que eu estava ali incrédulo, já imaginava que não ia acontecer mais nada, que o Flamengo iria perder naquela arquibancada quente, que você não conseguia nem ir ao banheiro ali desde 10 horas da manhã, ali espremido, né? Ainda tiveram a cara de pau de dizer que a torcida do River Plate estava maior do que a nossa. E ficou ali, não esperava. Depois daqueles 2 gols, ele está ali naquela galeria ao lado do Nunes como um dos melhores. E o Guerreiro jamais foi assim em time nenhum. No Peru, até por uma questão de excludência, né? Não dá para comparar o Guerreiro ali com outros jogadores. Mas aqui, né, o próprio Gabigol não teve ainda a oportunidade que o Guerreiro teve. Acho que vai ter agora, nessa Copa de 2022. Acho que é ele que vai estar ali. Eu acho que pode ser ele que esteja ali. Então, ainda não teve essa oportunidade, vai ter, é bem mais jovem. O pensamento do companheiro Casagrande foi claramente clubista. Sabe, só para a gente fechar esse assunto, tá? Aí ele vai falando lá e fala assim, não, mas ele faz bem a parede. Aí me fez lembrar o Joel Santana, na época do Souza, que aí o Joel foi cobrar o Souza, né? Pô, meu artilheiro, você não tá fazendo gols e tal. Ele falou, professor, mas eu tô fazendo bem a parede. Ele falou, pô, eu contratei um pedreiro ou um atacante, pô? Exatamente. Guerreiro, pô. O cara faz bem a parede, mas você o quê? Pedreiro ou é atacante? É aquela história, não, o Guerreiro de costas pro gol é fenômeno. Meu irmão, eu quero esse cara fazendo gol, cara. Ele é o 9, meu irmão. Tinha uma época no Flamengo que meio isso, né? É aquela ligação direta. Joga lá na frente pro Guerreiro. Aí ele brigava, né? Atacante brigador, brigava ali, aquela coisa, né? Que é um pouco diferente hoje. Qual é a imagem, quando se fala em Guerreiro no Flamengo, que vem à mente? Para mim, um lançamento do campo de zaga do Rafael Vaz. Ele matando no peito. O Guerreiro,
o zagueiro batendo nele, ganhando na disputa aérea, ele reclamando com a mão na cabeça, xingando o juiz, tomando cartão. Essa é a lembrança que eu tenho do Guerreiro no Flamengo, sabe? Não tem... Cara, eu tava até vendo o pessoal falar assim, o Guerreiro, nos momentos decisivos do Flamengo de título, ele tava o suspenso e tal. Cara, assim, jogos decisivos não são só os jogos finais, né? Teve vários jogos ali de Libertadores, teve jogos do Campeonato Brasileiro, jogos chaves importantes, e que ele simplesmente não decidiu, cara. É isso aí. Não é um jogador decisivo. Vamos dar mais tempo aqui, Problema. Teve bem perto ali naquele finalzinho do jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, aquela bola que ali, teve bem perto, a história podia ser até outra, mas não foi. Então, se não for, o Gabigol está acima dele.